Bom dia, meninas, para quem vai estar assistindo de manhã, boa tarde para quem for assistir à tarde, boa noite para quem for assistir boa noite, para quem for assistir à noite. Então, conforme eu prometi, a gente vai fazer esse daqui primeiro, tá? Então, eu escolhi dois tecidos, ó, coordenados, tá bom? Um floral com vermelho, que vai ser o meu bolso de tecido e a minha frente do nosso kit higiene, e o nosso forro, tá bom? Quem for utilizar a manta R1, cola na parte do forro uma intertela fina e prega a manta, que ele fica mais estruturadinho, tá? Então, nós vamos começar primeiro com um quilt livre ou com um quilt desse aqui que eu fiz, ó, que foi o quadriculado, né? Tanto faz, aí é da escolha de vocês. Então, a gente vai primeiro fazer o forro, né? Quiltar o forro, tudo certinho, bonitinho. Ou no livre, ou no quadriculado, ou aquele em ondas, do jeito que vocês preferirem. O importante é pregar a manta no forro, tá? E as medidas e a descrição do vídeo e a descrição do projeto vai estar na descrição do vídeo. Essa é a banguela, de novo, né? Já tá virando figurinha tarimbada aqui no nosso canal. Fazer uma figurinha dela pra comentar ali. É. Então, a gente vai começar fazendo isso. Vamos primeiro quiltar o forro. Se for com a manta R1, que é aquela que tem a colinha só de um lado e do outro é mais fofinho, vocês coloquem uma intertela no forro do lado do avesso, uma intertela fina, e põe a manta. Aí passa e vai fazer o forro, vai fazer o quilt do lado direito, certo? Então, a gente vai pegar o nosso molde, que é esse aqui, ó, que ele já vai estar disponibilizado para vocês certinho, tá bom? E a gente vai com a caneta fantasma fazer passar pro lado do avesso, certo? Nós vamos cortar mais ou menos do tamanho, deixa geralmente 1 centímetro a mais, porque como vai quiltar, às vezes na hora que você vai refilar, que você vai acertar ele, dá uma diferencinha. Então, deixa um pouquinho a mais, tá bom? Mais ou menos 1 centímetro a mais do forro, tá? A gente vai fazer isso, vamos cortar o tecido quadrado, quiltar, e depois a gente põe o molde por cima e refila, tá bom? Bom, cortei, ó, cortei um pedaço maior, estão vendo, ó? Porque agora eu vou passar, vou colar a manta, eu tô usando um pedaço da R2 que eu tenho aqui, eu vou cortar, vou passar primeiro, depois eu vou fazer o quilt reto, porque eu ainda não consigo fazer o livre, né? Tenho um pouco de receio de fazer o livre. E vou quiltar, tá bom? Só o forro. Se for, eu falei pra vocês, se for com a manta R1, aí vocês colocam aquela intertela fina, tá? Que tem a colinha de baixo. Aí vocês colam no tecido aqui, pelo avesso. Aí põe a manta R1 e passa. E é o mesmo procedimento, faz o quilt pra poder prender isso daqui, tá? Então, eu vou passar, vou fazer o quilt e já volto com o quilt já pronto pra gente finalizar a nossa peça hoje ainda, tá bom? Olha, já quiltei, já tá quiltadinho, ó, aqui vocês já podem ver. Aí, eu vou pegar agora, vou passar o ferro pra tirar essa marca da caneta fantasma. Aí, nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar o nosso molde, se eu achar ele aqui no meio, aqui. Vamos pegar o nosso molde, vamos colocar ele por cima, certo? E a gente vai cortar, acertar certinho. Não se preocupem com o bolso ficar quadrado, retangular, não se preocupe, porque a gente vai passar uma costurinha de segurança e vamos pregar o viés, aí a gente vai acertar o bolso bonitinho, tá? Olha, passei, tá vendo? Tirei as marcas, agora eu pus o molde em cima e vou refilar aqui tudo, tá bom? Aí, com a tesoura que a gente usa pra cortar manta, essa aqui, né?
Aí a gente vai refilar tudo. Vamos cortar bem aonde a gente fez com a caneta fantasma. Vai refilando ele, acertando ele. Depois, se quiser passar, pode passar também. Quem quiser fazer aquele vira-desvira, para não pôr viés, pode fazer também. Mas eu acho que fica mais bonito com o viés, tá? Aí, ó. Tá vendo? Que bonito que ele ficou? Então, esse é o nosso forro. Aí, a gente vai preparar o bolso de plástico, tá bom? Vou pegar o plástico lá para vocês verem. Ó, esse aqui é aquele plástico transparente, tradicional. Se eu não me engano, a gramatura dele é 20 milímetros. Se quiser pôr aquela telinha, também pode pôr, fica bonitinho. Eu só acho que como vai o botão de pressão nele, o plástico é melhor do que a tela, tá? Aqui eu usei um plástico, parece aqueles plásticos de encadernação, né, ó, que você também encontra em loja de artesanato, loja que vende produto para sapato, que você acha isso daqui, ó, tá? Então eu vou pegar o meu molde, vou cortar, certo? Vou cortar ele bonitinho e vou pôr um viés, tá bom? Vou escolher o viés, vou colocar o viés pronto mesmo, o viés, não vou pôr o viés feito do próprio tecido, quem quiser pôr, pode pôr, tá? Deixa sempre um pouquinho maior, não corta muito assim na risca, porque às vezes não dá o tamanho, tá bom? Então, corta sempre ele um pouquinho maior, pra deixar sempre uma sobrinha, ó. Vai, tá caindo tudo aqui. Pra deixar sempre uma sobrinha dos lados, tá bom? Pra na hora que a gente for pôr o nosso forro aqui, ó, aí a gente for refilar e pôr o viés, vai ficar certinho. O tamanho pode ser o tamanho normal. Eu costumo deixar sempre um pouquinho a mais. Aqui, ó. Aí eu vou pôr o viés na parte de cima, tá bom? Aí eu venho já com o viés pronto pra vocês verem como que fica o bolso de plástico. O viés que eu gosto, ó, é assim, ó. Tá vendo? É aquele Cinderela. É o de 20. Deixa eu ver se marca aqui. Ele tem 25 milímetros, tá? Então, aí, o que que eu vou fazer? Eu vou costurar bem aqui, ó, na bordinha, deixar um pedacinho pra, né, de 1 centímetro mais ou menos, ó. Vou costurar bem na bordinha e depois eu vou virar ele e rebater a costura. É só isso, mais nada. Quem tiver a sua etiquetinha essa é a hora de colocar. Então, ó, eu costurei o viés, né? Bem na dobrinha, tá vendo? Aí, o que que eu faço? Eu viro ele, acerto ele aqui, ó, bem bonitinho. Ó, que bonitinho que vai ficar. E vou colocando os clipes. É melhor o clipe do que o alfinete, porque o alfinete deixa marca no plástico. Aí eu vou colocar os clipes.
e vou pra máquina de novo. Só não posso esquecer de pôr etiqueta. Olha, vou colocando os clipezinhos, tá? Porque o clipe não deixa marca no plástico. E vou pôr o viés. Vou pôr a minha etiqueta aqui. Põe ela aqui, ó. Se vocês verem que ficou grande, às vezes é a largura de um pé de máquina, dá uma cortadinha. Aí eu coloco a minha etiqueta aqui. Certo? E ponho o clipe. Vou... Ah, precisa ter aquele pezinho de teflon para costurar só o plástico? Falei, ó, não tem necessidade nesse caso aqui, tá? Ó, coloquei clipe em tudo para poder me dar um norte, né? Uma direção. Vou acertando ele bem bonitinho, ó, pra ficar. Depois eu vou tirar toda essa linha, né? Essas coisas de linha que me dá uma agonia isso. Esse kit higiene é bem útil e ele é bem vendável, viu? Todos os que eu fiz eu já vendi bastante dele. Ó, aí agora eu vou rebater a costura aqui, tá? Pra ele ficar bem bonito. Olha que bonitinho que ficou. Aí a gente já põe aqui na frente, ó. Então, ó, que graça que tá ficando, ó. Esse é o bolso que vai a pasta de dente e a escova, tá? Agora, vamos fazer a parte de fora do nosso kit higiene. A mesma coisa que eu fiz com a parte de dentro, de dentro do forro. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar, cortar, que nem se fosse um retângulo e prender ali, tá bom? Aliás, vamos fazer primeiro o bolso maior, que é o bolso do tecido, que é esse aqui, ó, 2 vezes. Então, como que nós vamos fazer esse bolso? Se o seu tecido tiver, como que eu vou falar? Direção, que nem esse daqui tem, vocês se atentem pra isso, tá? Então, aí você pega, faz aqui. Bolso de plástico, a gente vai pegar o molde do bolso de tecido e vai fazer vai passar o molde pro tecido com a caneta fantasma. Se não quiser pôr, virar, não tem problema, só faz uma barrinha depois para dar o acabamento em cima, mas eu acho que ele fica mais bonito forradinho com o mesmo tecido. Então, aí, o que eu fiz, ó? Passei a caneta fantasma, não sei se dá pra vocês verem, ó. Aí, eu vou dobrar. Eu dobro, deixando um pouquinho. E vou cortar com a tesoura que eu corto o tecido. Acerto bem. Aí eu corto
Aqui, ó. Aí ficou meio tortinho, mas não tem problema, a camisa é pequena, ó. Tá vendo? Então, eu fiz num dos lados, aí eu virei, juntei aqui, ó. Tá? E vou passar a costura, tá bom? Corta essa parte aqui também, ó. Aí a costura eu vou passar bem aonde eu risquei. Tá bom? Pra depois eu rebater ela. Certo? Aí eu venho aqui com vocês e já mostro. Ó, costurei. Aí eu tiro bem direitinho o excesso, deixo bem fininho, mais ou menos de meio centímetro. Aí eu vou virar aqui. Vou passar para acertar essa costura aqui bem rente, ó, bem certinha. E vou passar na largura de um pé de máquina, que é esse daqui, ó. Tá vendo, ó? Isso aqui, ó, que fica aqui nessa barrinha. Tá? Então, é só ir lá, passar e fazer na largura de um pé de máquina. Esse é o nosso bolso, que vai uma toalhinha, vai um pente, uma escovinha pequena de cabelo, tá bom? Aí eu vou lá passar, vou fazer a costura aqui na largura de um pé de máquina, pra máquina doméstica acho que é 0,75, eu tô usando a industrial, o pezinho acho que é de meio, mas tanto faz, tá? O importante é que passe na largura de um pezinho de máquina certinho, e fica bem bonito, ó. Que bonito que ele é, tá? Ó, já cortei o quadrado, né? Retângulo, sei lá. E eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o meu forro, que é esse aqui. Pelo lado de fora, eu vou pôr e vou ver a direção. Então, eu vi que tá certinha. Aí, o que que eu vou fazer primeiro? Eu vou passar uma costura de segurança aqui, tudo, pra juntar essas duas pecinhas, ó. Ou um zigue-zague, ou meio pezinho de máquina na industrial. Depois, eu vou juntar os bolsos. Ó que bonito que ele ficou, ó. Vendo? Aí, o bolso de plástico, ele vai embaixo. Então, aparece o desenho de cima, ó, de baixo. Lindo, né? Então, agora eu vou passar uma costurinha de segurança, que pode ser um zigue-zague ou um pontinho de meio pé de máquina, só pra firmar isso daqui, tá? Mas alfinetem tudo, pra ficar tudo bem bonitinho. E depois eu vou aí eu vou pregar, vou passar novamente a costura de segurança no bolso aqui. Vou mostrar pra vocês depois. Antes de eu refilar, vou passar para acertar os bolsinhos. Aí ele vai ficar assim, ó. Ó que lindo. Deixa eu vir mais para trás, tá vendo? Então, primeiro vamos passar uma costura de segurança. Primeiro alfinetar e depois passar a costura de segurança. Olha, alfinetei tudo. Não tenho medo de alfinetar, viu, gente? Porque é o que dá segurança para nós, tá? Aí eu vou passar uma costurinha de meio pezinho de máquina, tá bom? Ou um zigue-zague, tanto faz, tá? Ó, já passei a minha costurinha de segurança, certo? Aqui, ó. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o bolso de tecido e vou pôr ele aqui, antes de eu cortar. Vou alfinetar e vou passar outra costura de segurança. Deixar ele reto.
tá? Eu já vou aproveitar e vou pôr o de plástico também. De plástico ele fica mais ou menos... Deixa eu medir aqui pra vocês. Deixa eu pegar uma... Cadê meu? Pegar uma fita métrica, eu vou ver mais ou menos quantos centímetros dá. Eu acho que vai ser uns 5. Não, 5 não, 5 é muito. Pode deixar 2 centímetros para baixo do bolso de tecido. 2 ou 3, pode ser 3. Fica mais bonito, tá? Então, aí vocês marquem com a caneta fantasma 3 centímetros para baixo do bolso de tecido. Então, vocês vão até o começo dele, não na costura. Vou mostrar aqui para vocês. Ó, vocês peguem daqui, ó, do comecinho, tá? Não é da costura, é do comecinho. Aí vocês vão pôr, acertar já o bolso de plástico. Aí essa parte pode alfinetar porque já tá com tecido, então não vai marcar o plástico. Aí deixa ele bem certinho. Tá, ó. Aí eu vou passar uma costurinha de segurança só nos bolsinhos, tá bom? Aqui em cima não, porque fica aberto, tá? Olha como ele já tá. Então, eu já preguei os bolsinhos, né, com a costura de segurança. Então, daqui na ponta até aqui tem 12 centímetros. Daqui até aqui, eu deixei com 2 e não com 3, porque eu achei que 3 ia ficar muito, tá? Então, agora o que que falta? A gente pregar o nosso viés. Então, nós vamos pegar o viés, fazer o mesmo esquema que a gente fez no bolsinho de plástico, tá? Aí você vê se você costura e dá pra virar, dá pra ele cobrir tudo, certo? Aí você vai vendo certinho, dá pra ele cobrir toda a costura, olha que bonito que vai ficar, tá? Aí é só pregar o viés e bem na bordinha colocar, ó, e ir ajustando ele. Como ele já é enviesado, ele já vai acertando as curvas, tá bom? E a gente vai pregar o viés e vamos finalizar a nossa peça. Falei pra vocês que era uma peça super rápida de fazer, dá pra você cortar e fazer assim, vender, porque ela é extremamente vendável. Que nem eu falei pra vocês, eu vendi bastante dela e vai acertando, tá bom? Aí depois a gente vai voltar e rebater a costura, tá? Aí eu volto com vocês já com o viés pronto. Aí quando chegar aqui na ponta, aqui no final, o que que a gente faz? A gente pega, dobra, deixa um pedacinho mais ou menos, vamos deixar uns 2 dedinhos assim, ó, pra gente costurar e acertar ele. Eu vou mostrar pra vocês antes de eu chegar aqui, tá? Ó, então aqui eu deixei, cheguei no final, ó. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou juntar as duas pontas e vou passar uma costura não muito rente, tá? Então, eu junto aqui, ó, essas duas pontinhas aqui e passo uma costurinha aqui no meio do viés, ó, aqui. Mais ou menos, ó. Tá? Pra dar o acabamento final. Tá bom? Só isso.
e corto o excesso depois para virar. Aí o acabamento ficou certinho, ó, tá vendo? Aí que vocês verem que ficou muito grosso, por exemplo, aqui ó, que nem tá grosso. Aí vocês pegam e cortam um pouco, tá? Rente assim mais ou menos a costura do viés, porque isso daí não vai influenciar em nada. E vai fazendo do jeito que a gente fez no bolso, ó. Vira tudo, acerta a parte redonda. Deixa bem certinho, ó, bem bonitinho. E prega o viés aqui, ó. Certo? É só ir acertando, deixando bem bonito, ó. Ele fica lindo, ó. Aí acerta aqui, ó. E vocês vão passar bem na costura, ó. Bem aqui. Bem na pontinha do viés. Tá? Por isso que eu já gosto do viés pronto. Tá? Aí é só passar e depois a gente vai e prega o botãozinho. Já tem o lugar do botão no molde pra gente pôr. Tá bom? Acerta bem bonitinho. Pra ele ficar... Olha que graça que ele vai ficar, ó. A gente vai fechar ele assim. Tá? Aí eu volto com o viés já pronto e a gente vai marcar pra pôr o botão. Tá bom? Olha que linda que ficou a nossa peça. Aí a gente vai dobrar, né? E vamos marcar aonde a gente vai pôr o nosso botão. Olha que lindo. Super simples, rápida e fácil de fazer, ó. Aqui põe escova de dente, pasta. Aqui você põe uma toalhinha de mão. Isso daqui você tira com o ferro, né? Que são as marcas, as marcações. Não vai me passar o plástico, hein? E tira tudo com o ferro. Põe ele de assim, ó. Passa o ferro bem quente que ele vai assentar. Então, agora vamos para a marcação do botão. Então, deixa eu ver aqui no outro quantos centímetros dá. Três e meio. Deixa eu ver se tá certinho. Aqui no molde tá 3, então a gente vai pôr 3, tá? Então, a gente vai dividir no meio, vai juntar, vai marcar o meio com o alfinete primeiro. Aqui, ó. Então, aqui é o meu meio, ó, certo? Então, eu achei o meio. Aí, o que que eu vou fazer? Aqui é o meu meio. Aí, eu venho com a minha caneta fantasma. O alfinete tá meio torto. Vamos marcar de novo. Dobro junto, ó, ponta com ponta. Acho o meio. Venho com... Deixa eu pegar um alfinete mais fino. Venho com o alfinete. E achei o meio. Aí eu achei o meio, ó. Tá vendo? Aí eu venho com a minha caneta fantasma, pego a minha fita métrica, pera aí que eu já vou pegar. E marco 3 centímetros. Então, o que que eu vou marcar? Do viés, 3 centímetros. Do meio, né?
Da ponta do viés eu marco 3 centímetros. Aqui, ó. Tá bom? Que é onde eu vou pôr o botão. Aqui, ó, dá pra vocês verem, ó, a marquinha da caneta fantasma tá aqui, ó, certo? Aí eu venho com o furador, que é isso aqui, ó, com esse furador, eu vou furar esse meio aqui pra ficar mais fácil de eu pôr o meu botão. Eu venho, furo, vou furar, furei, aí eu vou pegar o botão Rita, vou escolher lá uma cor bem bonita. Espera um pouquinho. Olha, então, o mais largo, o menorzinho, que eu acho que é o macho ou a fêmea, não sei, eu faço assim, o menorzinho, ele vai em cima. Então, eu vou pegar, eu escolhi um marronzinho. Eu não tinha um verdinho, né? Eu vou pegar, vou pôr aqui, ó, a partezinha de fora, no buraquinho. Faz outro furinho no mesmo lugar, só pra abrir mais. Aí eu venho, ponho a partezinha de fora aqui, ó. Tá vendo? Aí eu venho com a matriz menorzinha, ó, que eu uso balancinho. Eu tenho a outra ferramenta, mas eu gosto desse balancinho aqui. Eu vou tirar o largo, aí eu ponho aqui, ó. Tá vendo? Eu ponho na própria matriz. Aí eu ponho ela no balancinho, encaixo. Encaixo. Aí eu vou preparar para pôr aqui. Aí deixa eu ver se eu consigo abaixar um pouquinho, só um minuto. Encaixou a parte de fora, tá? Aí vocês põem, deixa eu erguer o balancinho, fica mais fácil. Aqui nessa parte preta, põe, acerta, certo? E aperta o balancinho para pregar o botão. Você tem que ficar em pé. Então, vocês vão apertar com força para pregar. Aí, ó, tá vendo? Preguei. Aí, o que acontece? Vocês vão dobrar até a altura que vocês querem fechar e vão marcar no plástico para pôr o outro botão. Aí pode ser até com caneta. Deixa eu pegar uma caneta. Pode deixar que essa fantasma aqui pega. Então, aí vocês vão dobrar. Vocês vê que ficou bonito, ó. Tá? Aí vocês vão marcar. Então, eu quero meu botão aqui. Ó, a marquinha no plástico. Vai pregar no plástico. Aí eu venho com o furador. E furo o plástico. Furei o plástico. Venho com a outra parte do botão. Que aí eu ponho embaixo, né? Que ele dá o acabamentinho embaixo.
Mesma coisa, certo? Ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Aí eu vou trocar a matriz. Então, eu vou tirar a matriz. Essa ferramenta, o balancinho, vocês acham em loja de artesanato, ou até aquele alicate também. Aí eu pego a parte maior, ó, encaixo aqui. Eu sempre faço isso que eu acho que fica mais fácil. Venho aqui e vou fazer o mesmo procedimento que eu fiz com a parte de cima. Aqui. Então, tá aqui, ó. Tá vendo? Meu acabamentinho, ó. Então, eu vou fazer com o mesmo procedimento que eu fiz com a parte de cima. E aperto. Pronto. Ó que bonitinho que ficou. Uma peça simples, rápida e fácil de fazer, certo? Deixa eu abrir pra mim. Aí. Eu espero que vocês tenham gostado, que façam muitas e vendam muitas, tá? A marca da caneta vocês tiram com ferro e ficou assim a nossa peça, ó. Uma peça super útil, principalmente para quem viaja, para quem trabalha fora, ó, para levar dentro da bolsa. E uma peça linda, né? E simples de fazer. Espero que vocês tenham gostado, curtam, compartilhem, tá? Para ajudar a artesã. Compartilhem com quem vocês quiserem. E aí o molde eu vou disponibilizar. Até na parte da tarde eu consigo disponibilizar isso daí. E dá um like pra banguelinha. E dá um like pra banguelinha linda. E pra outra também. Que tá emburrada. Pra fofa, que tá emburrada. emburrada. Tá bom? Beijo enorme. Fiquem com Deus e até a próxima.